E se fosse... E se fosse um policial? Não, mas aí o policial não vai atirar em você, ele não vai fazer um movimento Mas pra você te falou render. que eu vi pelo retrovisor o cara armado. Mas só. eu falei o ponto inicial. Ele estava na iminência de sacar arma de fogo pra te roubar. Mas perceba o que a Yasmin faz aqui, ó. Olha que interessante. E se fosse um policial? Não, mas aí o policial não vai atirar em você, ele não vai fazer um movimento Mas pra você te falou render. que eu vi pelo retrovisor o cara armado Mas só. Mas você falou que eu vi pelo retrovisor um cara armado só, né? Aqui é interessante, de fato essa fala tem, né? O Paulo Bilinski fala, você vê o cara com arma de fogo no seu retrovisor. Ele até brincou, né? Ele falou a camisa do Corinthians e tal. Mas se você isolar, você recortar, né? Você tem a fala do Paulo Bilinski ou algo muito próximo de você viu um cara armado pelo seu retrovisor. Ela isola essa fala e traz, né? Isso, pessoal, é muito importante. O porquê que você tem que demarcar muito bem a premissa do que você está dizendo. Para não acontecer esse tipo de situação, que a pessoa pega e joga de volta para você como se ela tivesse encontrado uma incongruência. Novamente, eu não acho que a Yasmin fez na maldade, na sacanagem, mas tem pessoa que faz isso aqui na pura maldade, na má intenção, né? Então a pessoa pega aquilo que você disse e ela recorta de todo o contexto. Por isso que você tem que definir quais são as suas premissas, entendeu? Você não pode deixar para a pessoa, eu não posso soltar. Por isso que não é bom trabalhar apenas com exemplos. É importante que você dê uma definição. Às vezes ele deu a definição antes desse corte aqui, né? Nesse corte não está aparecendo. Mas é bom você dar uma definição e depois ir para o exemplo. Porque se você dá apenas um exemplo, a pessoa pega você naquilo que você disse como exemplo e fala que você acusa, né? Que você está demonstrando uma contradição. Então, assim, ele está falando num contexto de assalto, ele deu 2 exemplos de um contexto de assalto, ele poderia ter falado algo como, olha, Yasmin, vamos falar uma situação que muita gente passa, um assalto à mão armada. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui e aí a gente segue para lá. Aí se ela falasse essa questão mas isso é um policial, mas como que eu vou saber? Eu vejo um cara armado pelo retrovisor, você disse que o cara estava armado. Ele falaria, não. Mas no começo, antes de eu falar um cara armado, eu dei os exemplos. Não é um cara armado na rua, na vida. Veja um cara armado, atire na vida, sempre. Não, né? Eu falei, eu delimitei bem argumentativamente o que é que a gente ia tratar. A gente ia tratar em contextos de assalto, a mão armada. E aí, nesse tipo de contexto, você tem a possibilidade de ver uma pessoa armada pelo seu retrovisor. Então, é sempre bom delimitar bem, não deixar brecha para a pessoa pegar e jogar de volta contra você, porque aí parece que ela achou uma incongruência sua. E como eu falo, não use apenas o exemplo, dê uma definição e aí você dá o exemplo da sua definição, porque o exemplo muitas vezes ele é infrutífero. A pessoa pode pegar o seu exemplo e deduzir daquele exemplo algo que favoreça ela. Se você não tiver uma definição forte, uma definição já pré-apresentada, ela pode bater nisso, tá certo?